Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou discutir uma pergunta, que me mandaram lá no Instagram, que foi sobre o Jimny 4 portas, que saiu notícia aí que vai ser lançado, que foi visto rodando na Europa já, aquele carro camuflado, o carro que as empresas preparam para teste, e que provavelmente vai sair um Jimny 4 portas. E aí qual o impacto disso no mercado? Galera, o Jimny nunca teve uma versão 4 portas até esse momento, se for confirmado, se sair realmente, se começar a vender um Jimny 4 portas. Na Europa é muito aguardado isso, tá? O Jimny é um veículo que depois eu posso até fazer um vídeo aqui pro canal, mas eu sou assim, apaixonado pelo Jimny, eu já tive 2 Jimny, já tive Samurai, já tive outros carros da Suzuki, então assim, é um carro que eu gosto muito, e que faltava, uma versão 4 portas. Ele no Brasil ele foi subestimado, eu acredito, durante todo o tempo, talvez pelo tamanho e por não ter 4 portas, e isso também é uma outra história. E muita gente no Brasil às vezes nem conhece o Jimny ainda, mas na Europa é muito comum, muito vendido, porque é um 4x4 mais barato, mais acessível e muito robusto para você usar. Então quem vai começar no mundo 4x4 começa com o Jimny, e na Ásia como um todo ele é muito comercializado também, tem muitos fãs, Para mim, tudo é Jimny. No Brasil a gente às vezes chama de Samurai, chama de Jimny, mas para a própria Suzuki sempre é Jimny, Ele veio da Hope-Star, era uma empresa japonesa que lançou o Hope-Star 360, eu acho que 65 ou 66, e em 1970 a Suzuki comprou os direitos de fabricação. Ela não tinha um carro 4x4, o Japão comprou esse direito, tá? Mas logo depois, em 70, ela já lança a série L, LS, o LS10, desculpa, LJ10, e aí vai LJ10, LJ20, que eram carros com motores de 2 tempos e 2 cilindros, motor bem pequenininho, que na época a legislação japonesa, e até hoje existe, a K-Car, que são carros pequenos, com motores pequenos. Essa legislação ela muda ao longo dos anos, mas tinha subsídio, vocês pagavam menos impostos, enfim, para fabricar carros menores, mais econômicos. Como no Brasil era a política dos carros populares, era uma forma de incentivar a produção desses veículos, E isso é visto no mercado japonês até hoje. Você vê que existe uma preponderância de veículos pequenos. Então a série do Jimny nasce aí quando a Suzuki compra esses direitos. E depois, em 1981, começa a sair a série LJ. E aí a série LJ10, depois a série LJ20, que já é o Suzuki Samurai, que a gente chama no Brasil de Samurai, mas lá fora é Jimny ainda, E esse veículo, então, vai sofrendo transformações e depois vira aquele Jimny redondinho que a gente conhece aqui no Brasil, que foi vendido de 2021 até 2023, se eu não me engano, e depois voltou com a fabricação aqui no Brasil. E agora foi substituído pelo Jimny Sierra, Mas todos eram Suzuki Jimny, tá? Veículos pequenos e que mantêm a tradição da Suzuki, Por que esses veículos são tão bons? Porque os carros, os fabricantes japoneses, se vocês observarem, eles têm uma tradição uma política, de não mudar muito o veículo ao longo dos anos. Isso, para alguns mercados, acaba sendo ruim, porque as pessoas querem sempre, imaginam-se que os consumidores querem sempre novidades, lançamentos, só que para as indústrias lançarem coisas novas, elas estão sempre testando e mudando, e isso acaba gerando veículos com algum problema quando saem, Todo mundo comenta que nunca é bom você comprar a primeira série de um veículo, pode ter algum tipo de problema, mas diferente quando um carro fica muitos anos no mercado, com a mesma mecânica, ou às vezes com poucas modificações, a empresa pode ir aprendendo com aquele veículo, Enfim, aquilo que tem problema você vai mudando aos poucos e aí você vai solucionando a ponto de chegar a um ponto que o projeto está consolidado, você não tem principalmente problemas graves, problemas estruturais ou problemas crônicos, tá? E o Jimny passou por isso, o Jimny chegou até agora com eixo rígido, é um verdadeiro dinossauro. Quais veículos rodam com eixo rígido, As Land Rover parou na Land Rover Defender, quando a Land Rover para de fabricar a Defender, para lá o projeto de eixo rígido, As Toyotas também já abandonaram o projeto de eixo rígido há muito tempo, sistema de munhões, e que deixou famosa com a Toyota Bandeirantes, que é um projeto extremamente robusto, que roda até hoje, Então, o Jimny ainda usa esse sistema, um sistema com caixa de 4x4 mecânica. Essa caixa de 4x4 foi abandonada naquele Jimny
redondinho, né? E agora voltou no Jimny Sierra totalmente mecânico. Então, um projeto mais quadradão, né? O projeto quadrado para carros 4x4 é um projeto interessante, porque você permite você fazer várias modificações no carro, né? É mais fácil fazer modificações num carro quadradão. Vide as Defender, né, que permitiram várias modificações. Você conseguia mudar um para-choque facilmente de Defender, porque qualquer coisa quadrada se ajustava ao design dela. Tá? O próprio Wrangler mantém essa tentativa, né, de manter lá um para-choque, por exemplo, mais reto. Né? Hoje, óbvio, hoje pela legislação de segurança no trânsito não pode ser uma barra quadrada comum, mas ele tem um arredondado, mas você ainda consegue substituir. O Troller tinha isso até as versões intermediárias, né? Então o Jimny ele evoluiu e ele é o último guerreiro, né? O último dos 4x4 que ainda detém essas características, né? Totalmente, né? A série da Jeep tem outras modificações, mas voltou agora também com algumas tecnologias do passado, né? As portas, por exemplo, dos carros 4x4, elas deveriam ser de fácil retirada, né? Isso são coisas antigas, projetos que ficam indo e voltando, e na tentativa de agradar a galera que é de 4x4, mas também o consumidor que nunca vai usar o carro no 4x4. Mas a ideia do carro com 4 portas é uma ideia que a Suzuki nunca emplacou, né? Nunca enfrentou esse mercado, e que com certeza vai aumentar as vendas, né? Porque muita gente que não compra vai na concessionária ver o carro e fala, pô, é tão pequenininho, eu tenho filho, para botar a cadeirinha aqui atrás não dá, né? Então fica realmente complicado. Eu, por exemplo, hoje tenho uma filha pequena, para colocar num Jimny ali, dá sim, mas é mais complicado você tirar e colocar a criança ali, né? Então é um limite para nicho de mercado, para ocupar. De qualquer forma, o Jimny sempre foi muito vendido na Ásia, né? E muito vendido na Europa também, para a opção de carro 4x4. Mas ele poderia ocupar talvez um nicho um pouco maior, né? Daquelas pessoas que nem vão usar o carro para 4x4, vão usar pouco, mas que precisam de um carro com 4 portas. Tá? Então, eu vou ver se eu coloco aí para vocês as fotos que foram divulgadas, né? Existem outras fotos também de outros Jimnys. Sempre as pessoas às vezes fizeram montagem lá no computador com Jimnys 4 portas, né? Na esperança de que saísse um modelo assim. Nunca saiu. E existiu sim o Maruti, né? O Suzuki Maruti, que é uma subsidiária, uma empresa que tem a licença para fazer o Jimny, os Samurais, né? O modelo Samurai, modelo quadradão ainda na Índia. Ele foi fabricado até 2019, é um veículo amado na Índia. Na Índia tem você vê, qualquer filme da Índia você vai ver passando um Samurai, tá? Naquele jeito quadradão ainda. Não tem a mesma mecânica, a mecânica já tinha evoluído um pouco, mas ainda tem toda a estrutura mecânica lá, chassis, diferenciais, né? Semelhante ao do Samurai. Só que era mais alongado, porque inclusive era vendido na Índia para as forças armadas. No exército indiano tem milhares desses carros, graças à robustez dele, né? Um carro muito prático de fazer manutenção, e custo baixo, enfim. Então existiu na Índia um carro desse com 4 portas, tá? Se você me perguntar, esse carro ele era fabricado pela Suzuki? Não, ele é uma subsidiária, né? E eu nem sei se ele era modificado já, igual alguns veículos são às vezes, né? Por outras empresas para poder ser vendido para um determinado nicho. Mas existe sim na Índia, você consegue ver rodando alguns veículos alongados pela própria Maruti e outros alongados com 4 portas, tá? Mas Jimny com 4 portas vai ser a primeira vez. Algumas pessoas questionam também se vai ser um Jimny elétrico. Eu acredito que pode ser um Jimny híbrido. Os veículos elétricos já são sucesso no Japão, mas pelas fotos que eu vi da mecânica, se for um elétrico, vai ser um elétrico dessas primeiras gerações, mas deve ter um Jimny comum, Sierra comum, 4 portas, e talvez uma outra versão elétrica, tá? Mas pelos eixos e pela configuração total, não seria um elétrico das últimas gerações, né? Aquele carro que tem motores individuais para as rodas, nada disso, porque você consegue ver o sistema de suspensão igual o do Jimny Sierra atual. Mas de qualquer maneira é uma grande novidade que deve mexer com o mercado. Hoje o Jimny não é mais fabricado no Brasil, ele é importado, né? Só temos o Sierra no Brasil, que para mim é um Jimny que eu acho extremamente interessante, que resgatou lá, né, a história do Jimny, porque eu tive já dois Suzuki Jimny, né, da primeira, da linha 2001, e depois dessa linha mais nova, mas o design, se você vê quando ele muda do Samurai para esse Jimny, parece que mudou demais, né? Lembra que eu falei que os japoneses são tradicionais? Parece que mudou demais,
e quando você pega o Sierra, ele parece mais um samurai. Tem gente que acha que ele é uma imitação do Defender. Não, não. Ele é um retorno às origens, ele é um retorno ao Suzuki Samurai. Se você olhar as linhas, os detalhes, a forma como a porta abre, né, o próprio capô, o painel, é perfeitamente um samurai moderno, né? Então, ele faz um retorno lá à tradição do Suzuki Samurai, que é um carro que quem teve adora. Teve gente que teve 1, 2, 3. Eu, no futuro, possivelmente vou comprar um outro Samurai para mim. Então é um carro que é realmente muito bom. E com essa mudança no mercado, possivelmente você vai ter mais clientes, né? Só que, óbvio, existe um limite aí do preço, que é um veículo importado do Japão atualmente, né? E que a gente não sabe qual o valor que ele vai chegar, mas com certeza vai ter cliente para esse carro, porque o Jimny, o Suzuki, tem um nicho de cliente no Brasil, igual a Subaru tem, né? Quem compra Subaru é quem já teve Subaru, ou um amigo que teve Subaru. Quem compra Jimny, quem compra Suzuki, tá mudando um pouco agora, mas muitos eram clientes já antigos da Suzuki. Pessoal, era isso. Então eu acho que vai ser realmente um sucesso. Se não for no Brasil, mundialmente vai ser, porque o Jimny já é um sucesso para a Suzuki, né? E com certeza vai abrir a possibilidade de veículos 4x4, aí mais uma opção para as pessoas, pelo menos aquelas que têm mais integrantes na família. Bem, era isso. Grande abraço para vocês e até a próxima.